Então, a gente vai observar estimação pontual e distribuição amostral. Tá? Então, primeiro a gente introduz o conceito de estimação, depois a gente apresenta uma distribuição de probabilidade associada a essa estimação. Inicialmente, a gente vai retomar alguns conceitos que a gente já observou em outros momentos. Uma definição para a estatística, que seria a parte da matemática em que se investiga os processos de obtenção e análise dos dados sobre uma população ou sobre uma coleção de seres, de elementos, quaisquer. E os métodos de tirar conclusões e fazer predições. Tá? Então, aqui a gente tem duas fases importantes da estatística, onde a gente faz a obtenção, a coleta e análise inicial desses dados, e depois outra fase em que a gente vai poder tirar conclusões sobre essas informações e fazer previsões. Destacando essas duas áreas importantes que a gente acabou de mencionar, a gente tem essa subdivisão da estatística. A gente tem a estatística descritiva, que ela vai descrever o fenômeno que se deseja pesquisar, coletando, organizando, resumindo e analisando dados. E a parte inferencial, que a gente vai estabelecer certas conclusões, e essas conclusões, com as ferramentas que a gente vai utilizar, são conclusões probabilísticas a respeito dos parâmetros da população. Né? Então, a gente tem, a partir de informações de uma amostra, a gente vai tentar inferir sobre a população como um todo. Então, o nosso curso agora ele vai se direcionando para essa parte da estatística inferencial. Então, a gente vai começar a observar algumas ferramentas dessa parte de estatística inferencial. Revisando, retomando o conceito de população de amostra, a população seria o todo, seria o conjunto de todos os elementos que a gente tem interesse em um dado estudo, e a amostra vai ser um subconjunto dessa população. Quando a gente está pensando na amostra, o processo de coletar essas informações sobre a amostra que a gente chama de amostragem. Quando a gente vai pensar em algumas características associadas à população, média, desvio padrão e proporção, inicialmente, são os que a gente observa, essas informações, essas características numéricas são os parâmetros da minha população. E o que a gente vai fazer através das ferramentas de inferência estatística é desenvolver estimativas e testar hipóteses a respeito desses parâmetros populacionais. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho, a princípio, informações sobre toda a população, porque aí as informações estariam dadas sobre a população, os parâmetros seriam conhecidos. O que a gente vai fazer é observar informações e traçar estimativas, e depois que a gente faz essas estimativas, a gente tem possibilidade de testar para observar se a gente pode inferir sobre as informações que a gente está observando na amostra para os parâmetros da população. Quando a gente vai tratar com a amostra, é importante a gente fazer uma conceitualização simples, pelo menos, do que seria a amostragem, né? Que são métodos que a gente tem para ter essas informações da amostra, tá? Então, como é que eu faço para selecionar a amostra que eu vou olhar lá da minha população? Tá? Então, a gente tem dois grandes tipos de amostragem, né? dois grandes tipos de amostra que a gente pode encontrar, que são amostras que a gente pode classificar como sendo amostras probabilísticas e outras que são não probabilísticas. Para a gente executar testes de hipótese, por exemplo, a gente vai observar esses testes em cima de amostras que têm a característica de serem probabilísticas. Tá? Dentre as amostras probabilísticas, a gente tem a amostra aleatória simples, a amostra aleatória estratificada e a amostra aleatória conglomerada. Esses são alguns tipos. Então, a gente vai observar em muitos exercícios que a gente vai estar tratando, vai ser dito que a amostra é uma amostra aleatória simples, tá? É o tipo mais comum da gente encontrar nos exercícios que a gente vai estar observando. Quando a gente está tratando com amostras não probabilísticas, a gente, por exemplo, não vai fazer testes de hipóteses em cima
amostras de resultados dessas amostras, porque a gente não tem essa condição de fazer testagem de algo que não foi coletado, não foi conseguido através de um processo de amostragem que permite a gente executar os testes, né? Então, amostras não probabilísticas, elas são importantes, mas a gente não consegue fazer inferências probabilísticas a partir delas. E acaba que muitas das vezes a gente tem a necessidade de usar amostras não probabilísticas. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo um TCC que a gente quer aplicar um questionário, coletar as informações, a gente tenta deixar o mais aleatório possível a amostra, mas nem sempre a gente consegue, né? Então, a amostra acaba sendo não probabilística, porque, em geral, a gente faz uma amostragem por conveniência. Então, por exemplo, a gente manda as informações lá que eu estou querendo coletar para os alunos que estão matriculados no primeiro período do curso de contábeis. Então, querendo ou não, a gente acaba direcionando a amostragem que a gente está fazendo. Então, a amostra por conveniência, né, quando a gente tem um fácil acesso a uma sala de aula, ou quando a gente tem um fácil acesso a um grupo de professores, e a gente vai aplicar questionário para esse grupo, a amostragem que a gente tem não é uma amostragem probabilística, né, é uma amostra que a gente chama por conveniência. Quando a gente está falando de amostra por julgamento, ela vai ser um pouco por conveniência também, só que aí aqui a gente tem a característica de que alguém que é expert no assunto, ele vai direcionar quem seriam os sujeitos que deveriam participar daquela amostragem, tá? E aí aqui a gente vai retomar, né, esse conceito de que as informações que a gente tem sobre a população é o que a gente chama de parâmetros. O que a gente tiver de informações com relação às amostras, a gente vai chamar de estimativas. Então, se eu conhecer as informações sobre a população como um todo, eu tenho quem é a média populacional, quem é o desvio padrão populacional e quem é a proporção populacional. Tem os parâmetros dessa população. Se eu tenho informações só sobre a média da amostra, eu tenho uma média amostral. Mesma coisa para o desvio padrão e para a proporção, tá? Então, se eu tenho informações relacionadas à população, essas informações são o que a gente chama de parâmetros. Se são informações com relação à amostra, são as estimativas que a gente tem. Inicialmente, a gente pensa nas estimativas usando uma única informação. Então, a gente chama de estimação pontual, tá? Ou estimação por ponto. Então, para estimar o valor do parâmetro de uma população, a gente vai calcular uma característica correspondente a uma dada amostra. Então, a gente vai ter uma informação que a gente chama de uma estatística amostral. Se a gente trocar a amostra, a gente já vai ter uma informação diferente, a gente já vai ter uma estimação diferente. Mesmo que a gente tenha conseguido uma amostra probabilística, aleatória, é uma amostra, tá? É uma parte do seu todo. Então, trocou a amostra, então, se eu tenho uma população e eu consigo obter as informações de uma amostra de 100 indivíduos, né, a população é muito mais do que aquilo. O que é que eu faço? Eu posso ter interesse num outro momento olhar outras 100 pessoas. Então, vou ter uma outra amostra, tá? Então, para fazer a estimação por ponto, a estimação pontual, a gente vai olhar uma característica da amostra. Então, trocou a amostra, a gente tem uma informação diferente. Então, uma estimação que normalmente a gente faz, com uma característica que normalmente a gente quer observar, é sobre a média. Tá? Então, se a gente considerar aqui a média da população, se eu tiver possibilidade de ter informação de todos os elementos que estão lá na minha população, eu consigo calcular aqui a média, tá? A média da população em geral, a gente vai estar chamando aqui de MI. Como é que eu faço para calcular a média da população de qualquer característica, tá? Então, por exemplo, a média de altura da população de todos os estudantes da UFPE. Minha população são todos os estudantes da UFPE. Então, eu preciso ter informação da altura de todos eles,
faço o somatório, né, de todas as informações de todos os xi e divido pelo tamanho da minha população. Esse N grande aqui seria a quantidade total de alunos que a gente tem aqui na UFPE. Tá? Então, a média da população, a gente faz o somatório de xi dividido por N grande, que é o tamanho da população. Já se a gente não tem informação sobre o todo, tem informação somente de uma amostra, de uma parte, a gente vai ter uma estimativa ou uma estatística amostral, né? Então, uma estimativa amostral ou uma estatística amostral para essa informação da média. Então, a estimativa a gente chama de x-bar, tá? Então, a estatística amostral para a média vai ser x-bar. Como é que eu vou calcular x-bar? É o somatório de xi. Veja o índice agora de izinho igual a 1 até n pequeno, dividido por n pequeno. Esse n pequeno é o tamanho da sua amostra, tá? Então, por exemplo, se a sua população tem tamanho 10.000 e sua amostra tem tamanho 100, nzinho aqui seria 100. Então, n pequeno, tamanho da amostra. Então, as expressões são semelhantes, porém trazem informações diferentes. Aqui eu vou levar em consideração todos os elementos, feito pelo tamanho da população, e aqui eu considero todos os elementos que estão na amostra. Quando a gente está pensando em outro parâmetro importante populacional, que é o desvio padrão, a gente tem essa expressão aqui em cima, tá? O desvio padrão da população, a gente vai representar por sigma, e ele é dado por essa expressão, é a raiz quadrada do somatório de cada valor de xi menos a sua média populacional, tá? Ao quadrado, dividido pelo tamanho da população. Então, a gente faz a diferença entre cada informação e a média da distribuição da população, pega essa diferença ao quadrado e divide pelo tamanho da população. Por que a gente faz essas diferenças, né? Quanto cada ponto está afastado da média da população ao quadrado? Porque observe que dois pontos distintos, eles podem estar dispostos à mesma distância da média, tá? Da população. E o que aconteceria? Haveria um cancelamento dessas informações quando a gente está calculando esse desvio padrão. O desvio padrão, ele dá uma medida para a gente de dispersão, né, dos dados. Será que os dados estão mais concentrados perto do valor central, né, que a gente tem informação, né, da média da população, ou será que ele está mais espalhado, está mais espaçado? Tá? Então, o desvio padrão, ele vai trazer essa informação para a gente. Quando a gente quer observar a estimativa baseado na amostra, a gente tem uma pequena diferença. Tá? Aqui no denominador, eu não vou dividir mais pelo tamanho da amostra, mas eu vou dividir pelo tamanho da amostra menos 1. Tá? Então, S é a estimativa do desvio padrão, raiz quadrada, somatório de xi menos x-bar, que é a média amostral, essas parcelinhas ao quadrado, dividido por n menos 1. Outra informação importante que a gente vai estar trabalhando é com a proporção. Então, a proporção populacional, a gente faz a relação de x grande com n, onde x é o número de elementos da população com a característica de interesse. Então, por exemplo, se a gente está olhando a população e quer observar a característica da pessoa possuir automóvel. Tá? Então, n seria o tamanho da minha população, por exemplo, todos os moradores de Recife, se essa for a minha população, e X vai ser a quantidade de moradores de Recife que tem automóvel. Tá? X é a característica, é a quantidade de pessoas ou de elementos que tem a característica que eu estou querendo observar. Vejam também que chama atenção novamente que a população é algo que a gente define de acordo com o nosso interesse. Então, por exemplo, quem é a minha população? Depende do que eu estou estudando. Então, estou estudando alunos da Universidade Federal de Pernambuco, minha população poderia ser considerada todos os alunos que estão matriculados na UFPE. Sim, mas em que ano? Então, a cada ano a gente tem uma mudança desse tamanho da população, se a gente considerar todos os alunos. Então, a gente precisa definir bem quem é a população. Eu posso ter interesse não em olhar todos os alunos da UFPE, mas eu tenho interesse em olhar
todos os alunos que estão matriculados no curso de Ciências Contábeis EAD. Então, eu defino a característica da minha população como um todo, defino quem é a minha população. E aí, dentre esses alunos, dentre essa população, eu defino qual é a característica que eu quero observar para calcular qual é a proporção da minha população que tem aquela característica. Dentre os alunos que estão matriculados no ano 2024 no curso de Ciências Contábeis EAD, quero olhar a proporção que tem moto. Então, X seria a quantidade desses alunos que possuem moto e o N grande seria o número total de alunos que está matriculado no curso, tá? De forma semelhante, eu posso ter a possibilidade de calcular a estatística amostral da proporção, dessa característica proporção. O que eu vou fazer? Essa é uma relação também, tá? Xzinho sobre Nzinho. Um desses Xzinho agora é o número de elementos da amostra com a característica que eu tenho interesse. A expressão é muito semelhante. O que muda, né? É a gente observar quem são essas quantidades, e aqui a gente pode, apesar de não estar apresentado aqui, mas quem seria esse N pequeno? N pequeno é o tamanho da sua amostra, tá? N grande, tamanho da população, N pequeno, tamanho da sua amostra. Então, para os parâmetros da população, os parâmetros mais importantes, eu sempre tenho associado uma estimativa baseado em amostra, tá? A média da amostra, o desvio padrão e a proporção da amostra, quando eu estou olhando as informações da amostra, essas informações, elas são o que a gente chama de estimadores por ponto. São as minhas estimativas pontuais, respectivamente da média da população, do desvio padrão da população e da proporção proporção populacional, tá? Então, aqui, posso dizer, se eu estou olhando a população, então aqui eu tenho informações sobre os parâmetros. Para a média, eu chamo de Mi, tá? E aqui os estimadores, que são baseados na amostra. Estimadores por pontos ou pontuais, tá? O estimador para a média da população é X barra. O estimador para o desvio padrão da população é o S. E o estimador para a proporção é P barra. Então, para cada parâmetro populacional, eu tenho um estimador correspondente. Como é que calculo X barra, S, P barra, como a gente acabou de apresentar, tá? Então, vamos inicialmente observar esse exemplo aí, tá? Então, eu tenho que a empresa X publicou estimações de expectativa de durabilidade de aparelhos domésticos. Uma amostra aleatória simples de 10 aparelhos de DVD apresenta os seguintes tempos de vida útil em termos de anos: 6,5, 8, 6,2 e assim por diante. Então, eu tenho que, para 10 aparelhos que são pertencentes à minha amostra, um deles tem tempo de vida útil de 6,5 anos, outro tem de 4,6, tá? Então, o que a gente pede é desenvolver uma estimação por ponto da expectativa de durabilidade média da população de DVDs. Vou precisar desenvolver uma estimação. Observe que aqui eu não consegui observar toda a população de DVDs existente naquele ano. Eu tenho uma amostra somente de 10. Então, vou desenvolver uma estimação pontual, uma estimação por ponto, para essa duração média. E no item B, a gente quer uma estimação por ponto do desvio padrão da expectativa de durabilidade média da população de DVDs. Tá? Aqui, o nosso problema novamente, né? A gente tem a necessidade de observar quem seria essa estimação por ponto, depois para a média e depois uma estimação por ponto para o desvio padrão. Tá? Então, para o item a estimação por ponto da durabilidade média vai ser meu X barra.
x barra é somatório de xi dividido pelo tamanho da amostra. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o somatório de cada valor que eu tenho de xi. Vou fazer 6,5 mais 8, mais 6,2, mais 7,4, mais 7, mais 8,4, mais 9,5, mais 4,6, mais 5, mais 7,4. Vou somar tudo isso e vou dividir pelo tamanho da minha amostra, que são 2, 4, 6, 8, 10 elementos. Então, somando tudo isso aqui, eu vou ter que x barra vai ser 70 sobre 10, o que me fornece para a gente x barra igual a 7. Tá? Então, a estimação por ponto da média de durabilidade, da durabilidade média é de 7 anos. Tá? Então, em média, a gente vai ter essa durabilidade aqui, baseada nessa amostra. Tá? Se eu tiver outra informação de amostra, eu vou ter outro valor para x barra. Esse aqui seria o item A. E para o item B, eu quero uma estimação por ponto do desvio padrão da expectativa de durabilidade, né, do DVD. Então, para a estimação por ponto para o desvio padrão, eu vou usar o S. S é raiz quadrada do somatório de xi menos x barra. Então, para calcular uma estimação para S, eu preciso primeiro ter calculado uma estimação, né, para a média. Essas diferenças ao quadrado dividido por n menos 1. Aqui vai ser raiz quadrada. Vou pegar cada parcelinha dessa, 6,5 menos o x barra, que a gente já calculou, 7, isso aqui é ao quadrado, mais 8 menos 7 ao quadrado, mais, assim por diante, todas as parcelinhas, tá? Vou colocar aqui, vou dar um pulinho aqui, vou deixar, vou escrever aqui os últimos dois termos. A gente precisa fazer isso para todos os termos, tá? Tudo isso dividido por 9, né? O tamanho da amostra é 10, aqui vai ser 9. Deixa eu anotar aqui os valores para vocês. Esse numerador aqui, vocês conferirem depois, esse somatório todo aqui no numerador vai ser 20,18 dividido por 9. Depois, extraindo a raiz, eu tenho que o S é aproximadamente 1,497, ou S é aproximadamente 1,5. Então, a dispersão ali é de 1,5. O que acontece é, a gente tem essa percepção de que a informação, né, baseada, né, em uma amostra, o próprio nome já sugere para a gente, ele é uma estimação pontual. Então, o que acontece é, eu quero ampliar, né, o meu olhar sobre essa possibilidade de pensar informações sobre a amostra. Então, o que a gente vai fazer é observar que cada vez que eu pego uma amostra diferente, eu tenho uma informação diferente para minha estimativa, tá? Então, a gente, na verdade, vai passar a olhar uma distribuição de probabilidade em cima desses valores que a gente encontra baseados em amostra, tá? Então, é isso que a gente está propondo aqui. Suponha que para uma dada população seja repetido o processo de selecionar uma amostra aleatória simples de tamanho n diversas vezes e cada vez seja calculado o x barra, o s, o p barra.
Se a gente considerar que esse processo de escolher a amostra aleatória simples é um experimento, então essas informações de x barra, de s, de p barra, vai descrever o resultado de um experimento e, portanto, vai ser uma variável aleatória, tá? Então, a gente vai pensar inicialmente na média amostral, né? Vai olhar quem seria a distribuição de probabilidade associada a x barra. Depois a gente vai observar os outros, tá? Em geral, os livros introdutórios, eles não trazem essa distribuição associada a S, ao desvio padrão. Normalmente trazem associado a x barra e a p barra. O livro que a gente tem como livro texto, ele faz esse caminho, né? Ele observa a distribuição amostral para x barra e para p barra. Então, no curso também a gente vai seguir, né, esse caminho. E a gente vai olhar essa distribuição amostral para x barra e para p barra, não vai olhar para o S, tá? Quando a gente está pensando numa amostra aleatória e a gente pensa nessa distribuição de probabilidade que se tem por trás, toda distribuição de probabilidade, a gente observa quem é o valor médio dela, que é o valor esperado dessa distribuição, e quem é seu desvio padrão. Então, para cá, a gente não vai fugir disso. Né? A gente vai olhar para a distribuição de probabilidade associada a x barra, a gente vai precisar definir quem é o formato dessa distribuição, qual é o valor esperado e qual é o seu desvio padrão, tá? Então, aqui a gente está destacando que a distribuição de probabilidade de qualquer que seja a estatística amostral, a gente vai fazer inicialmente para x barra, mas a gente pode fazer para as outras também. E quando a gente está fazendo esse processo, o que a gente está observando é uma distribuição amostral. Então, a gente vai olhar a distribuição amostral da média, uma distribuição amostral da proporção. Então, no curso a gente vai olhar essas duas distribuições amostrais. Então, pensando agora na distribuição amostral de x barra, tá? Da média. Primeira coisa que a gente vai observar é o valor esperado de x barra, ele vai ser igual à média da população. Tá? Lembrando que a média da população a gente já tinha chamado de MI, a gente tinha dito quando a gente vai observando a média da população, a gente está chamando essa média de MI. Então, o que acontece na distribuição amostral, a característica que a gente consegue observar é que o valor esperado de x barra é a própria média da proporção, da população, perdão. Então, o que isso significa para a gente? Então, se eu pegar uma amostra, calcular o valor dessa amostra, o valor médio dessa amostra, tá? Então, tem um x barra associado. Depois pego outra amostra, calculo outro x barra. Então, se eu fizer a média dessas médias das amostras, o que eu vou encontrar vai ser a média da população, tá? Então, é essa a informação que a gente traz inicialmente aqui, tá? O valor esperado de x barra vai ser igual à média da população. Quando a gente observa essa característica, é porque o meu estimador, ele é não viesado. Então, a gente classifica esse estimador como sendo não viesado por ele ter essa característica. O valor esperado dele é igual à informação que a gente tem para a população, é igual ao parâmetro populacional. Então, primeira informação importante é o valor esperado dessa distribuição, tá? Que a gente ainda não sabe formatá-la, mas a gente sabe que a média vai ser igual à média da população. Quando a gente pensa no desvio padrão da variável x barra agora, a gente tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é enxergar esse desvio padrão quando a gente sabe que a população, ela é uma população muito, muito grande. A gente diz que a população é infinita, tá? E outra possibilidade é quando a gente tem informação sobre o tamanho da sua população e sobre o tamanho da sua amostra. Então, eu vou chamar o desvio padrão dessa variável aleatória x barra, tá? Lembrando, quando a gente viu na aula anterior, a distribuição amostral a distribuição de probabilidade de uma normal, de uma binomial, tá? A gente tinha sempre quem era o valor esperado, tinha quem era o desvio padrão daquela distribuição.
A variável aleatória agora não é uma variável aleatória x qualquer. É a minha variável aleatória x barra. Tá? Então, isso a gente precisa chamar a atenção quando a gente escreve aqui, tá? Então, na nossa escrita, a gente precisa atentar com relação a isso. Então, eu quero informação sobre essa nova variável aleatória, que é x barra. Então, eu chamo isso aqui de sigma de x barra. Então, desvio padrão de x barra, a gente põe um subscrito, na verdade, aqui, para x barra, para indicar que esse desvio padrão é em relação a essa variável, tá? Então, para essa primeira expressão, a gente está levando em consideração o tamanho da população e o tamanho da amostra. Então, se eu tiver possibilidade de ter essa informação do tamanho, qual é o tamanho da minha população e qual é o tamanho da minha amostra, eu uso essa primeira expressão aqui para calcular o desvio padrão. O que acontece é, na maioria das situações, a gente não tem informação do tamanho da população, tá? Porque a população, em geral, é muito grande. Se eu faço n tender a infinito, eu passo a ter uma expressão mais simples para o meu desvio padrão. E o que eu vou considerar como sendo uma amostra grande, tá? Sempre que eu tiver uma relação entre a sua amostra e a população, né, de 5%, então, se a amostra ela for inferior a 5% do tamanho da sua população, a gente pode considerar como sendo uma população infinita, entre aspas, e a gente vai passar a usar essa expressão aqui para o desvio padrão, tá? Então, essa expressão, ela leva em consideração o desvio padrão da população, o parâmetro populacional, e o tamanho da amostra. Então, sigma de x barra é igual a sigma sobre raiz de n, uma versão aqui mais simplificada para a população infinita, ou ela é essa mesma expressão, só que ponderada por esse fator aqui, raiz quadrada de n grande menos nzinho sobre n grande menos 1. Então, o que vai acontecer? Na maioria dos problemas, na maioria das situações, a gente vai estar adotando esse desvio padrão. Tá? O formato agora, tá? Para definir qual é o formato, isso é bem importante, porque a gente conhece alguns tipos de distribuições. Então, é interessante que a gente saiba qual é o formato, para saber se a gente pode usar, por exemplo, uma tabela de distribuição normal, ou a gente consegue calcular usando uma binomial. Até para a binomial que a gente calculou nos exercícios da aula passada, manualmente, né, usando a expressão da função de densidade, tem alguns livros que trazem tabelas associadas à distribuição binomial também, tá? Então, é importante a gente definir qual é a distribuição que tem por trás. Então, para x barra, a gente tem a condição seguinte. Se eu tiver informação que a minha população original, minha população que vê o todo, ela tem uma distribuição normal, então, a distribuição com relação a x barra, a distribuição amostral de x barra, também vai ser uma normal. Já se a gente não tem informação sobre a população, se ela tem esse formato de ser uma distribuição normal, a gente vai lançar a mão do teorema central do limite. O que esse teorema fala para a gente? Ao se selecionar uma amostra aleatória simples de tamanho nzinho de uma população, podemos aproximar a distribuição amostral da média por meio de uma distribuição normal, aqui está repetido na amostra da amostra, por meio de uma distribuição normal, à medida que o tamanho da amostra se torna maior. Então, se eu tiver o tamanho da amostra grande, eu consigo também usar o formato de uma distribuição normal. Aí vocês devem se perguntar, mas sim, Alessandra, como é que a gente sabe que o tamanho da amostra é maior? À medida que aumento o tamanho da minha amostra, eu tenho uma amostra cada vez maior e vou poder usar a distribuição normal como pano de fundo, tá? Então, a gente põe algumas sugestões aqui. Em geral, se a gente tem uma amostra de tamanho 30, ou para alguns autores, um tamanho de amostra acima de 50, eu posso considerar como sendo uma amostra grande e o pano de fundo que a gente vai ter, o formato, né, da distribuição vai ser um formato de uma distribuição normal. Tá? Então, o que a gente tem? Por fim, para x barra, tá? A distribuição amostral.
de x barra. Então, o formato, em geral, vai ser um normal. O valor esperado de x barra vai ser igual a μ, a média da população. E o sigma de x barra, em geral, vai ser sigma sobre raiz de n. Então, o meu formato geral da distribuição vai ser esse aqui. Observe aqui que o eixo em relação à variável aleatória x barra, ela está centrada aqui em μ, né? E esse desvio padrão dela é sigma sobre raiz de n. Ok? Quando a gente observa essa expressão aqui para o sigma de x barra, observe que se eu tenho um valor de n muito grande, esse denominador vai ficar grande, né? E fazendo essa divisão aqui de sigma sobre raiz de n, eu vou ter um valor de sigma de x barra cada vez menor. Então, cada vez que eu aumento o meu tamanho da amostra, isso faz com que o sigma de x barra seja cada vez menor. Então, se eu tenho um sigma de x barra cada vez menor, eu tenho pouca variabilidade ali. A minha concentração maior das informações vão estar em torno da média da população, ok? Antes da gente fazer um exercício, também é observar o seguinte, isso para normal, acho que a gente já comentou também, uma informação adicional, né, o sigma, o desvio padrão, ele traz informação sobre a dispersão dos meus dados. Então, eu posso ter uma curva normal com esse formato aqui, com esse achatamento aqui, ou eu posso ter uma curva de distribuição normal, bem concentrada aqui, tá? Todas elas centradas na média da população, tá? O que é que muda de uma para outra? O valor do sigma, tá? O valor da dispersão dos dados. Esse aqui tem o valor de sigma de x barra menor, esse aqui tem maior. Vamos dar uma olhada nesse exercício, tá? O custo médio do ensino em universidades públicas norte-americanas é de 4.260 por ano. Use esse valor como média populacional e considere que o desvio padrão da população é de 900. Suponha que uma amostra aleatória de 50 universidades públicas seja selecionada. Apresente a distribuição amostral de x barra, em que x barra é a média amostral do custo de ensino nas 50 universidades. Depois, qual é a probabilidade de a amostra aleatória simples produzir uma média amostral que se situe dentro dos 150 da média populacional? Tá? Para a gente observar qual seria, né, o formato da distribuição, a gente retorna aqui para o enunciado e observa o seguinte, eu tenho que o tamanho da minha amostra é de 50, tá? Esse aqui é meu Nzinho. Então, o tamanho de amostra, que a gente já considera como sendo grande, então eu vou usar essa informação para quando for calcular quem é o sigma de x barra, tá? Para poder escolher a expressão mais simples para o desvio padrão. Então, como é que vai ser o formato dessa distribuição? Então, distribuição amostral de x barra. Então, formato. A gente não tem informação sobre qual era o formato da população, tá? Considerando aqui que eu tenho uma amostra relativamente grande, eu vou considerar que o formato dessa distribuição vai ser o formato normal. Eu vou precisar calcular vou precisar apresentar, na verdade, quem é o valor esperado de x barra, que é igual à média da população, e quem seria o sigma de x barra. Então, vejam que eu não tenho qual é o tamanho da população para poder usar a expressão maior, né, com aquele fator. Então, se eu não tenho, e eu já tenho uma consideração de que a amostra que é
relativamente grande, tá? Eu vou usar aqui o sigma de x barra, vai ser sigma sobre raiz de n. E eu vou precisar calcular quanto é isso aqui, tá? Então, isso aqui está centrado em 4.260. Aqui o sigma é 900 e o n é 50. Um sigma de x barra, 900 sobre raiz de 50, vai encontrar aproximadamente 127,28. Então, formato normal, essa média e esse desvio padrão. Então, se a gente fosse esboçar, no formato de sino, que a variável aleatória é sobre x barra, tá? Ela está centrada aqui na média, que é igual a 1.000, a gente pode colocar aqui o valor numérico 4.260. E o desvio padrão dela é sigma de x barra, que é 127,8. 28, perdão. Então, conseguimos encontrar aqui, né, quem seria essa distribuição amostral de x barra. Quais são as informações importantes dela, tá? Para observar o item B, a gente precisa observar qual seria a probabilidade de a amostra aleatória simples produzir uma média amostral que se situe dentro dos 150 da média populacional. Então, o que ele está querendo? Primeira coisa, tá? Então, observe que eu tenho a informação de que o x-bar ele tem esse formato, né, de uma distribuição normal, a distribuição amostral sobre x-bar é um formato de uma distribuição normal, e eu quero encontrar a probabilidade associada a qualquer x-barra que eu procurar está dentro de a média mais ou menos 150. Tá? Esse exercício do livro do Anderson, ele não traz tão claramente o que ele está solicitando aí, tá? Talvez pela tradução dele. Mas o que ele quer, ó, eu quero encontrar probabilidade ou chance, né, de, numa amostra aleatória, a média amostral se situar dentro dos 150 da média populacional. Então, o que eu quero é aqui está a média, né? Eu quero encontrar aqui uma faixa de valores, onde eu vou estar observando o valor esperado mais 150. Vou reduzir isso aqui a mi, né? Lembrando que isso aqui é igual a mi, então aqui seria mi mais 150. E aqui, mi menos 150. Eu quero encontrar a chance, quero encontrar a probabilidade de estar aqui dentro dessa faixa de valores. Então, para o item B, eu quero encontrar qual é a probabilidade do x barra estar entre mi mais 150, mi menos 150. Tá? Lembrando que mi é o valor esperado dessa distribuição, né? Que é igual à média da população. Como é que eu vou fazer para encontrar isso? Então, para calcular a probabilidade do x estar entre mi menos 150 e mi mais 150, isso aqui é um ponto limite, né? Limite superior, e aqui seria um ponto limite inferior, né? 150. A sua variável aleatória agora não é mais x, tá? É x barra. Aí a gente vai relembrar o seguinte. Quando eu estou trabalhando com uma distribuição normal, qualquer, eu não consigo estimar as probabilidades diretamente nela. O que é que eu tenho que fazer? Eu preciso achar qual é a distribuição normal padrão associada. Então, antes eu tinha variável x, encontrava um z associado a cada variável x que a gente tinha lá, de importante, para poder estimar as probabilidades. Para cá, o que a gente vai fazer é de maneira semelhante, só que eu vou levar em consideração que a minha variável aleatória, ela não é x,
agora, tá? Ela é x barra. Então, antes a gente tinha que z é igual a x menos mi sobre sigma. Antes, tá? O que eu vou fazer de adaptação para calcular z associados a essa distribuição? O z, ele vai passar a ser o quê? Eu não vou ter informações sobre x para converter, eu vou ter informações sobre x barra. Então, vai ser x barra menos. O mi aqui seria o valor esperado, né, da minha variável sobre sigma de x barra. Mas quem é meu valor esperado de x barra? A gente já viu que é o próprio mi. Então, posso usar esse aqui, ou z seria x barra menos o mi sobre sigma de x barra. Onde sigma de x barra a gente já calculou no momento anterior, tá? Então, eu vou observar quem seriam valores de z associados a esse ponto, tá? Então, esse aqui é um valor de... Esse aqui é como se fosse um x2 barra e esse aqui um x1 barra. Tá? Então, vou calcular um z1 associado a esse ponto e um z2 associado a esse ponto. Ok? Então, para calcular isso aqui, z1, ele vai ser... Quem é esse ponto x barra? Ele é mi mais 150 menos o mi sobre o sigma de x barra, que a gente já calculou, que é 127,28. Aí vocês podem se perguntar, Alessandra, por que que não substituiu o valor do mi, tá? Pode substituir? Pode. Tá? Quem é mi? Mi a gente tem, ele foi dado para a gente, né? 4.260, tá? Só que observe que esse primeiro ponto, 4.260 mais 150, 0, 11, 3 mais 1, 4, 4. Então, seria 4.410 esse primeiro termo, menos 4.260. Então, eu preciso atentar para que eu não faça cálculo sem haver uma necessidade, de fato, sendo impositiva ali, tá? O meu x1 que eu estou procurando aqui, ele é a minha média mais 150. E aqui menos a minha média. Então, o que eu vou perceber é que eu posso cancelar esse mi com esse mi. Então, para achar o Z1, na verdade, eu vou precisar fazer somente 150 dividido por 127,28. O valor de Z1 que a gente vai encontrar fazendo isso vai ser de aproximadamente 1,79. Esse número aqui, vejam que a gente tem esses dois valores de x barra sendo dispostos simetricamente em relação à média, tá? Então, se eu encontro esse valor de 1,79 para cá, agora pensando na variável z, então, se eu olho aqui 1,79, quem vai ser esse outro ponto simetricamente a essa média aqui centrada em zero? Vai ser menos 1,79. Ah, Alessandra, eu não consigo visualizar. Faz a substituição aqui na expressão também, tá? Você vai observar que é o mesmo valor, só que com um sinal diferente. Então, o que eu quero é encontrar essa região aqui. Então, a probabilidade que eu estou buscando de ser mi menos 150 menor ou igual a x barra menor ou igual a mi mais 150, isso aqui é equivalente à probabilidade do z estar entre menos 1,79 e 1,79, tá? Como é que eu faço para encontrar? Eu vou atentar que isso aqui, na verdade, essa região, é numericamente igual. Eu posso... Vou fazer aqui só com os desenhos, tá? Olhar a região aqui, dividir isso em duas partes.
que são duas partes iguais. Observe que essa área vai ser exatamente igual a essa, então, na verdade, o que eu estou procurando é 2 vezes essa área aqui. Vai me dar a probabilidade que eu estou buscando. Entre 0 e 1,79. Então, para encontrar essa probabilidade, o que eu vou ter que fazer? Constar uma tabela de distribuição normal, com essa entrada aqui de 1,79. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tá. Então, vou olhar aqui, ó. Essa aqui é outra tabela de distribuição normal. Essa é do livro do Anderson, tá? Vou colocar para vocês também no Classroom, para vocês observarem que esse aqui, muito semelhante ao que a gente já tinha observado, ele só traz um textinho aqui em cima, falando sobre como é que a gente encontra essas áreas ou probabilidades, né? E dá um exemplo. Então, aqui eu vou buscar, ó, 1,7, parte inteira primeira decimal, e a coluna referente à segunda decimal. Então, vou pegar aqui, o segundo, terceiro aqui. Esse aqui é 1,9, 1,8, 1,6. 0,4633, tá? Então, esse aqui vai ser 2 vezes 0,4633. Fazendo esse produtinho, a gente vai encontrar 0,9266. Então, a probabilidade na variável, né, que eu estou buscando, x barra, a probabilidade da amostra aleatória simples produzir a média amostral, ou seja, produzir um x barra, mais ou menos, dentro da faixa de a média, mais ou menos 150, é de 0,9266. A proporção amostral, o que vai diferir é que, a princípio, a gente poderia pensar numa outra distribuição associada. Qual seria a distribuição associada? A distribuição binomial. Na distribuição binomial, a gente tem a característica de definir um evento chamado sucesso que tem ou não tem uma determinada característica. Tá? Então, eu poderia pensar no formato associado a uma forma de uma distribuição. Mas vamos com calma para a gente ver uma melhor alternativa, tá? Então, observe que o valor esperado de P barra, o valor esperado da minha distribuição mostrado de P barra, vai ser igual à proporção da população, porque esse estimador também é um estimador não viesado. O desvio padrão, novamente, a gente vai ter duas expressões associadas, né, para o desvio padrão. Uma quando a gente conhece o tamanho da população, outro quando a gente pode considerar a população como sendo infinita. A maioria das vezes a gente vai estar usando essa expressão aqui para o desvio padrão de P barra, tá? E o formato? Então, o formato já deu spoiler aqui, a gente podia pensar como sendo uma distribuição binomial, e a gente teria que trabalhar com distribuições binomiais, tá? Só que acontece, a distribuição normal sempre é uma distribuição mais agradável da gente trabalhar, né? Então, a gente vai observar que existem algumas condições que, embora eu pudesse usar a binomial, eu posso usar também a normal, tá? Porque a distribuição binomial, ela se aproxima do formato da distribuição binomial sob certas condições. Quando eu consigo verificar essas duas relações, n vezes p é maior ou igual a 5 e n vezes 1 menos p é maior ou igual a 5, ao invés de ter como pano de fundo a distribuição binomial, eu vou poder usar a distribuição normal, tá? E a normal é mais simples para a gente estar trabalhando. Vamos ver como é que seria essa aplicação, tá? Então, é dito que a proporção de uma população é de 0,4 e uma amostra aleatória de tamanho 200 vai ser tomada e a proporção amostral vai ser estimada, vai ser usada para estimar a proporção da população. Qual é a probabilidade de a proporção amostral estar dentro de mais ou menos 0,03 da proporção populacional? Pergunta semelhante ao exercício que a gente acabou de fazer, tá? Então, a gente tem esse problema aqui. O que é que está acontecendo? Então, eu vou olhar aqui para
para o meu problema e vou observar o seguinte. Eu vou precisar calcular a probabilidade, mas eu vou, antes de calcular a probabilidade, verificar se de fato eu vou poder usar a distribuição normal, tá? Então, N vezes P. Quanto dá isso aqui? Então, N é 200, P é 0,4. E aqui eu vou calcular N vezes 1 menos P também, para ver quanto dá. Então, vai ser 200 vezes o 0,6. Então, a gente tem aqui o 200 vezes 0,4 é igual a 80, que é maior do que 5, tá? E aqui, 200 vezes 0,6, 120, que também é maior do que 0,5. Então, eu vou usar uma distribuição normal. Como é que vai ser essa distribuição normal? Tá? Ela é uma distribuição com relação aos valores de P barra. Ela está centrada no valor esperado de P barra, que é o valor da proporção populacional, é igual ao P. E ela tem um desvio padrão de P barra. Como aqui eu não tenho informação sobre o tamanho da população, eu vou considerar aquela população uma população grande, tá? Então, qual a expressão que eu vou utilizar para o sigma de P barra? A mais simples. Então, a raiz quadrada de P que multiplica 1 menos P sobre N. Então, essas são as características aqui da minha distribuição. Então, o que é que eu vou querer no problema? Eu quero achar a probabilidade associada. Vamos desenhar aqui, para a gente poder escrever a probabilidade melhor. O valor esperado de P barra, está aqui centrado. Então, vai ser o valor esperado de P barra mais 0,03 e o valor esperado de P barra menos 0,03. Vou pegar aqui e vou pegar uma faixinha de mais ou menos. Isso aqui é igual ao P, né? Então, aqui vai ser P mais 0,03 e aqui P menos 0,03. Então, eu quero achar a probabilidade disso aqui, dessa região. O que é que eu vou fazer? Aqui eu tenho uma curva normal qualquer. Eu vou novamente associar que inseriam valores de z para esse ponto. E um valor de z associado a esse ponto. O que é que vai mudar aqui na expressão? Semelhante ao que a gente observou para x barra, a gente faz adaptações, tá? Antes a gente teria x menos mi, então a gente vai fazer o valor de p barra menos a sua média sobre sigma de p barra. Então, eu não calculei ainda quem é sigma de p barra, né? Sigma de p barra, raiz quadrada de P vezes 1 menos P, então é 0,4 vezes 0,6 sobre 200. Quando a gente calcula esse valor, a gente vai encontrar aproximadamente 0,035. Então, meu valor de Z1, ele vai ser esse valor aqui, que seria o P menos P mais 0,03, menos o valor esperado de P barra, que é P, sobre o sigma de P barra, que é 0,035. Então, Z1, novamente, ó, P cancela com P, Z1 vai ser dado 0,03 sobre 0,035. Então, Z1 é aproximadamente 0,86. Então, a probabilidade que eu estou buscando ela é equivalente a gente olhar o simétrico, tá? Esse aqui é 0,86, o Z2 lá vai ser menos 0,86. Então, o que eu vou querer é achar essa região
aqui o simétrico dele. Então, vai ser a probabilidade de menos 0,86 e 0,86. A gente sabe que, como a curva é simétrica, isso aqui seria equivalente a 2 vezes a probabilidade associada a estar entre 0 e 0,86. Então, vai ser 2 vezes, vou procurar essa probabilidade, como constando na tabela de distribuição normal. Então, vou entrar aqui na tabela 0,8, parte inteira, e a segunda decimal de 0,6, vou fazer o cruzamento dessas duas informações e vou encontrar aqui o 0,3051. Então, aqui vai ser 2 vezes 0,3051. E vai ser igual 0,3051 vezes 2, 0,6102. Ok?